Quando pensamos em relacionamento, logo pensamos em harmonia, pensamos em afinação, pensamos em algo que aconchega pessoas que estão vivendo e convivendo no mesmo ambiente, em situações reais. A gente precisa entender que quando falamos de criação de filhos, quando falamos de relacionamento, falamos também em amor, em alegria, fruto do Espírito, em paz, e tudo isso está confluente dentro de obediência, seja a Deus, seja aos pais. E de uma forma clara, toda a família é abençoada quando a obediência está estabelecida dentro de um lar. O lar ele passa a ser saudável por conta da obediência. Por isso que hoje nós queremos tratar o assunto, o poder da criação cristã na vida dos filhos. Quais são os paradigmas que os pais precisam tomar como elementos principais e trazendo para os filhos o bom ensinamento. A gente precisa alinhar isso com o conceito do que a palavra de Deus traz para uma verdadeira criação debaixo da graça e do favor de Deus. O próprio Paulo, escrevendo lá em Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 20 ao 21, ele traz para nós o ensinamento como deve ser. O filho respeitando os pais, numa harmonia de obediência, e os pais trazendo para os filhos também de uma forma harmônica o ensinamento do próprio Deus, aquele que foi estabelecido na palavra de Deus, para os filhos, gerando nesses filhos o compromisso e a responsabilidade de cumprir e obedecer não só a palavra de Deus, mas também dos seus pais. O texto de Colossenses diz assim, versículo 20: Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazendo isso é agradável diante do Senhor. O verso 21 diz: Pais, não irritem os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então note que é necessário ter uma parcela dos filhos na obediência e a outra parcela dos pais em não irritar e não provocar a ira nem o desânimo dos filhos. E aqui o autor da nossa revista, ele traz basicamente algo que é bem norteador no meio das famílias. Ele diz o seguinte: tempo de dormir e acordar não é tempo de viver e se relacionar. Muitos pais confundem isso. Isso é uma verdade. Você, simplesmente porque está vivendo numa casa, dorme naquele ambiente, acorda naquele ambiente, não quer dizer que o seu relacionamento naturalmente ou necessariamente está afinado. Essa afinação vem com essa troca de responsabilidade. Os pais ensinando os filhos o caminho que devem andar e os filhos obedecendo os seus pais como sendo as autoridades, pai e mãe, as autoridades dentro desse lar. Por isso que os pais deveriam criar uma atmosfera que fizesse a obediência ser algo fácil e também algo natural. E aí o autor diz que isso significa entronizar sabedoria dentro de uma casa. Quando o pai traz harmonicamente, de uma forma natural, conceitos e princípios bíblicos para estabelecer dentro da sua casa, dentro da sua família, isso vai gerar sabedoria, não só para os pais, mas também para os filhos. Então o autor diz que criar seus filhos na disciplina e instrução do Senhor é algo primordial, baseado lá em Efésios capítulo 6 e versículo 4. A disciplina precisa estar estabelecida num lar saudável para que haja uma harmonia e, de fato, os filhos entendam que aqueles princípios são norteadores e princípios que os levará para uma vida bem-sucedida em tudo. O autor também diz que a desobediência aos pais é um dos vícios do paganismo, baseado lá em Romanos capítulo 1 e versículo 30. É claro que o paganismo ele vai fazer e vai trazer também tudo que contraria a palavra de Deus. Assim, se o pai não instrui, não ensina, o mundo lá fora vai trazer as instruções e o ensinamento que são contrários à palavra de Deus. E isso vai provocar uma desarmonia dentro do lar, dentro da família. Então, como que o pai pode fazer
esse ensinamento? Primeiro com o exemplo, como diz aqui o autor, por meio do seu exemplo, bem como por meio de sincera instrução verbal, você vai conduzir os seus filhos até Jesus, mostrando que ele é a melhor escolha, a melhor fonte de existência, a melhor natureza que o seu filho pode absorver para dentro de si, dizendo que a natureza de Cristo vai ser agora a natureza dele mesmo. Ele fala que um bom pai investe tempo em seus filhos, ensina e também entretém, ele traz entretenimento, ele traz encorajamento para os filhos, de forma que os seus filhos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Outra coisa, ele diz que quando os pais são injustos e extremamente severos, ele traz sobre a vida dos filhos algo que ele disse que era sombrio e como sendo algo que vai trazer um contraste dentro do lar. Então, todas as vezes que você traz um ensinamento injusto, algo que é contrário à palavra de Deus, você está gerando dentro da sua casa uma desarmonia, algo que é sombrio, ou seja, escuro e que não vai trazer resultados positivos para dentro da sua casa. E ele diz que Cristo é aquele que ressignifica a sua casa, a sua família, a sua vida, e não podemos criar modelos baseados com princípios mundanos, filosóficos para a nossa casa. O modelo que nós precisamos colocar dentro da nossa casa é um modelo bíblico, um modelo cristocêntrico, em que a adoração ao Senhor permanece, mas também a obediência, a graça do Senhor favorecendo toda a casa, toda a família. E ele diz que abolir toda a autoridade paterna e os ensinamentos maternos é algo contrário, que foge, que está batendo de frente com os ensinamentos de Cristo, o ensinamento do Pai. São contrários aos ensinamentos das Escrituras. E ele diz também que precisamos encorajar os filhos a fazerem aquilo que a palavra de Deus diz, a perdoar, a viver de acordo com sua palavra, a viver alegre, agradecidos por tudo que o Senhor já fez, pedindo perdão por seus erros, confessando os seus erros para encontrar perdão. Isso são instruções poderosas para você dar aos seus filhos, e que dentro de uma casa que se dialoga e que se traz o perdão e a alegria e o conforto do Espírito, é uma família saudável que vai crescer na graça de Deus. E aqui ele finaliza a lição dizendo que haja maturidade no seu lar, na sua casa, na sua família. E que essa palavra de hoje traga para nós a certeza de que quando nós estamos ancorados na palavra de Deus, tudo novo acontecerá dentro de nossa casa e nós seremos ressignificados pelo nome de Jesus. Os dois motivos de oração nesta manhã são para que os pais não percam de vista o relacionamento com os filhos e nem os filhos com os pais. E o segundo, a restauração dos relacionamentos com os pais e filhos dentro de um lar cristão, dentro de um lar saudável. Então nós iremos fazer neste momento essas orações, essas duas orações, e pedindo que o Senhor ele venha interagindo no meio de cada família. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo, e queremos te agradecer porque o Senhor está a falar a cada família, a cada integrante, ao filho, ao pai, à mãe, e que em nome de Jesus, Pai, o ensinamento bíblico tenha de fato consistência em cada coração, e que neste lugar, neste momento, a Tua palavra flua em cada vida, em cada mente, em cada coração, e que haja, Senhor, o relacionamento restituído por Ti, ó Pai. Que qualquer ruído, que qualquer situação, Senhor, de barreiras seja quebrada agora em nome de Jesus, e que haja nesse momento, Pai, perdão, alegria, paz dentro do lar. Em nome de Jesus. Amém.